Mais uma live hoje. Semana passada a gente não pôde estar aqui. Se ela entra aqui comigo já, pra gente falar. Hoje a gente vai falar do tipo 3 do Enneagrama, num horário um pouquinho mais cedo, porque eu tô viajando e tá complicado. Aí! Oi, Oi, amiga, tudo bom? tudo, tudo certo. Saudade de você. Em fazer a live um pouquinho mais cedo, já que eu tô viajando. Gratidão. Porque assim a gente sente saudades, né? Porque não tem jeito ficar longe, mas faz parte viajar. Tá ótimo. Acho perfeito. Ainda mais eu Muito, tenho. acho muito bom. Ai, gente, delícia. Hoje, então, a gente vai estar falando daqui a pouco. Vai estar falando do tipo 3. Tipo 3 Enneagrama. Continua então naquele nosso processo de compartilhar o conhecimento, né, Cláudia? De compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, né? Enfim, do que a gente. Dessa ferramenta do Enneagrama, que é uma ferramenta que a gente usa em todos os nossos atendimentos, principalmente nas nossas mentorias, né? E hoje eu vou falar do tipo 3, que é esse tipo 3, né? Geralmente são visionários, é o P da performance, né? A gente, nas empresas, a gente encontra muito tipo 3 na área comercial. A gente costuma dizer que o tipo 3 é meta dada, meta cumprida, missão dada, missão cumprida. Eu tenho uma amiga muito querida que foi fazer enfermagem, uma tipo 3. E olha como a energia vai levando a pessoa, né? Ela foi e trabalhou durante algum tempo com a enfermagem, mas ela foi abrindo o caminho dela dentro do hospital onde ela trabalha, até ela chegar num departamento onde ela tinha que ter meta, venda, e devagarinho ela foi se afastando da enfermagem e assumiu uma área que está lá o tempo todo vendendo convênio médicos, enfim, buscando essa coisa do desafio. O 3 tem muito essa. Eles são muito ambiciosos, né? E eles têm muito essa coisa do desafio. É por isso que eu fiz a chamada da nossa live com o Ayrton Senna. Porque não sei se você se lembra, Ayrton Senna, quando ele chegava em segundo lugar, ele ficava louco da vida. Porque para ele era só o Não primeiro. tinha. Ele queria ser o melhor. E o 3 tem isso. Independente da profissão que ele escolha, ele quer ser visto sempre como o melhor naquilo que ele está fazendo. Né, Cláudia? E aí, fala um pouquinho pra gente agora da paixão do tipo 3. Vou chamar o pessoal aqui, peraí. Ah, vai chamando aí, Chamando e né? você fala. Vamos lá. O tipo 3 é aquele que ele tem que ter metas, né? É o cara de metas. Então, é o cara de vendas. Pronto. Ele tem que ser o primeiro, em primeiro no sentido de eu sou o melhor. Não o primeiro, cheguei só porque eu cheguei primeiro. Ele precisa ser o primeiro no sentido de eu fiz bem feito. É diferente do tipo 1, que é perfeito, total, né? E sim, eu fiz bem feito, por isso que eu consegui o pódio, que eu consegui atingir a meta, por isso que a minha equipe é boa, porque eu tô liderando. Por isso que eu tenho status, eu tô aqui, a minha imagem é muito boa. A imagem do tipo 3 é muito importante para ele. Ele precisa, né, como estar em um grupo e se destacar nesse grupo. Então, ele precisa, várias vezes, o tipo 3 é um camaleão. Ele vai se moldar de acordo com o ambiente, de acordo com o CEO da empresa e o cargo menor da empresa. Ele se porta de maneiras totalmente diferentes. Por quê? Porque ele precisa estar junto com esse grupo com a imagem perfeita, né? Ele se destaca nesse sentido. Ele tem uma habilidade, né, uma performance muito boa. Então,
ele se destaca. Então, ele precisa estar sempre no pódio. Como a Shirley falou sobre o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele treinava, ele era workaholic. Então, normalmente, o tipo 3 é um workaholic. Não, você está me atrapalhando aqui, né? Então, vem lá a tiazinha da empresa, vem ver a minha foto da minha família, que eu fui viajar lá para a cidade dela. Não, pode ficar tranquila, né? Mas agora não dá, porque está me atrapalhando. Eu tenho uma meta para cumprir. Então, o tipo 3, ele é muito focado na realização. Tanto é que ele é o realizador. Ele é o que compete, ele é o competidor também, né? E a gente fala, né, Cláudio, que ele compete até com ele mesmo. É aquele que, assim, se ele for numa academia, hoje ele vai caminhar 2 km, amanhã ele tem que caminhar 3, ele compete até com ele. E essa coisa que você falou do workaholic é isso, né? Se a gente for fazer... Já fizeram alguns estudos sobre enneagrama nas empresas, no mundo corporativo, e se você... tem um estudo sério que diz que, assim, a galera que está lá em cima, normalmente, os grandes CEOs, enfim, na sua grande maioria são 3 ou 8, porque são os tipos que dão conta de aguentar aquela pressão, porque não é fácil, a gente sabe disso, né? Aquela competição toda, são os tipos que conseguem dar conta. E o 3, ele vai se identificando, e aí é a coisa da sombra, né? A gente está falando da luz e da sombra, e o 3, a sombra do 3 é essa, é ele se identificar com os títulos, né? É aquele que subiu meteoricamente, conseguiu materialmente falando, ele conseguiu tudo na vida, né? Assim, são homens muito bem como mulheres também, enfim, pedidos e tal. Mas quando você olha para a vida pessoal, tá escangalhada, né? Assim, porque o foco dele era chegar lá. E dependendo do nível de consciência, né? Ele vai fazer o que for preciso para chegar lá. E às vezes ele chega lá e chega muito solitário. E aí, assim, vem uma doença, vem a aposentadoria. Quando ele perde essa identidade do título, é aí que o 3 acaba entrando em muita dor, envolvendo uma série de doenças. Por quê? Porque o foco do 3 está muito, sempre centrado no material. Ele acha que ele vai ser respeitado e amado pelo que ele entrega, pelo que ele produz, pelo pódio mesmo, né, Cláudia? Inclusive, assim, uma metáforazinha, né? Eu gosto sempre de contar uma historinha. Então, o tipo 3 é aquele que está tão focado no destino, né, onde ele tem que chegar, que quando ele tem esse nível de consciência mais baixo, ele só vê o destino. Ele não vê a viagem, né? Ele entra ali no carro, ele fala ele já planeja tudo, né? Toda a estratégia. Então, ali, 5 horas de viagem. Ótimo, estou saindo 12h01. Eu tenho que chegar lá 5h01. Então, ele não vê a viagem. Ele está focado no quantos quilômetros, qual é a parada, a gasolina e a meta é chegar. Já o nível 3, o nível de consciência mais alto, ele já tem uma noção disso. Então, tá bom, eu vou chegar lá, então eu posso me estender um pouquinho mais, mas eu vou olhar a paisagem. Eu vou olhar o que tem à minha volta, eu vou olhar quem está comigo no carro e eu vou chegar. Então, quando a gente fala, até eu vou fazer um parênteses aqui, porque me perguntaram muito essa semana sobre por que você fala de nível de consciência baixa, alta? Por quê? Quando você tem esse autoconhecimento, você foca nas virtudes e como conquistar. E você sabe das suas sombras para que você possa não cometer erros ou diminuir esses erros. Então, quando você toma consciência disso, fala, opa, peraí, eu estou focando só nessa meta do destino. Mas dá tempo de eu parar aqui, tomar uma água, olhar essa paisagem, dar uma paradinha nessa cidade, antes de eu chegar lá. Então, aí, isso
é um comparativo, uma pequena historinha, mas é um comparativo para que as pessoas também entendam, né, Shibler, que o nível de consciência é muito importante. E o nosso trabalho aqui é levar esse nível de consciência para que as pessoas possam entender que, quando a gente fala aqui da parte ruim, da parte boa, não tem um estereótipo. E não é certo e errado. É que tem coisas que causam dores em todos os tipos. Por exemplo, falando do 3, ele é conhecido como o camaleão do Enneagrama. E por que o camaleão, né? E você pode, porque ele se molda ao ambiente. É muito comum vocês no trabalho, e aí por algum motivo você passa a ser amigo dele e ele te convida para uma festa em família. E você vai olhar e falar, nossa, aqui na família isso é tão diferente daquele lá do trabalho, porque ele realmente se molda. É algo ruim? Não, não é ruim. Desde que, né, voltamos à história do nível de consciência. Quando eu entendo que isso pode ser uma dádiva e eu posso fazer sim para me adequar, até para lidar melhor com esse grupo do que com aquele, tudo bem. Agora, quando o nível de consciência é baixo, eu começo a manipular as pessoas. E o 3 sabe fazer isso muito bem. Muito bem. Muito bem. Ele pode ser extremamente doce com alguém porque tá querendo que aquela pessoa faça algo por ele. E no minuto seguinte, voltando com o nível de consciência abaixo, ele vai passar por aquela pessoa e vai fingir que nem viu, porque ela não interessa mais, ela não está mais, ela não está trazendo nenhum ganho, digamos assim. Então, por isso que a gente está aqui falando de autoconhecimento, de mentoria, enfim. Porque quando eu entendo como eu funciono, eu não caio nas armadilhas do meu tipo. Tem uma pergunta aqui, peraí. No ser tipo 3, muitas vezes me sinto perdido. Mas a gente também precisa saber como você se sente perdido. Né? É isso. O tipo 3 é sempre estressado, né? Então ele tá perguntando aqui, ó. Tenho foco na meta, mas olho o coração. E muitas vezes não sei para onde ir. Isso é uma ótima pergunta. E é legal porque, assim, é gostoso ver um 3 falando que tem o foco no coração. Porque o que a maioria dos 3 que não fazem o trabalho interno não tem coração? Finge que não tem. Finge que não tem. De verdade. Foco, foco, meta, meta. Quando o 3 começa a acessar o coração, já subiu um degrau. Porque, quer ver um exemplo legal? Tony Robbins. Nossa, perfeito. No Quando nível de consciência mais alto. Não porque assim, quando a gente vê aquele 3 colocando aquela energia do fazer, do entregar do 3 a serviço daquele conhecimento, da espiritualidade, ele é um showman. Adoro ver as palestras dele e tal. Mas ele tá o quê? Com foco no quê? Em algo muito maior. Então, o 3, quando ele usa... O Ayrton Senna também. Me parecia alguém com nível de consciência bacana. E o sonho dele do instituto, indo em frente, ele morreu, mas enfim, era um sonho dele, a gente sabe disso. Então, assim, agora por que fica confuso, né? Que nem ele está perguntando, foco na meta, mas olha o coração e muitas vezes não sei para onde ir. Porque dói, né? O 3, às vezes, assim, quando quer entregar e fazer alguma coisa, e quando ele começa a se frustrar muito. E aí entra naquela questão da ansiedade, né, Cláudia, que a gente estava falando. O 2, o 3 e o 4 são tipos que têm uma preocupação muito grande com a imagem. O 2 está o tempo todo querendo se mostrar como o prestador, o prestativo, o que está à disposição. O 4, o tempo preocupado como os outros estão querendo ser único. E o 3 está o tempo todo tentando se mostrar para o mundo como o melhor naquilo que faz. E aí, esses 3 têm uma tendência muito forte à ansiedade. E aí, como é que a gente controla a ansiedade, né, Cláudia? Agora você fala. Aí é diferente, né? Então, nós temos aí, como o 2, o 3 e o 4, eles estão na tríade das emoções, eles vão sentir emoções diferentes. Então, o 2 está sempre no outro, né? Mas o 3 é aquele que eu não posso sentir emoção.
essa emoção aqui, deixa para depois que eu tenho uma meta, né? Uhum. Então, filha, está chorando? Ó, espera, porque eu tenho que finalizar isso aqui, eu tenho tempo para isso. Então, quando o 3 está nesse caminho, é porque ele está com um nível de consciência baixo, né? Então, ele não quer passar por essas emoções. Então, dentro da medicina chinesa, a ansiedade, ela pode ser tratada também de diferentes formas. E uma delas é exatamente isso, que até teve uma pergunta anterior de o tipo 3 é sempre estressado. Depende. Ele também camufla esse estresse, porque a imagem dele vem primeiro, então ele não pode demonstrar nenhum tipo de emoção, lembra? Então, nem o estresse e nem o isso doeu em mim, ou nem o eu tô muito emocionado por alguma coisa. Ele é frio, ele é calculista e frio, né? Então, eu tenho que chegar, a estratégia é essa, não vou fugir do roteiro. E com isso, o nível de ansiedade é diferente. Então, na medicina chinesa, nós podemos tratar de diferentes formas, o nível de emoção do 2, o nível de emoção do 3 e o do 4. Né? Como? Aí é algo individual. Lembrando sempre que a medicina chinesa, ela não é como a tradicional. Então, ela não vai tratar o ser, o indivíduo, o paciente, da mesma forma que o outro, porque nós somos únicos. Então, dentro da medicina chinesa e dentro de todo esse autoconhecimento da nossa mentoria também, é sempre esse tratamento de forma única. Tudo bem, o tipo 3 ele tem essa característica? Tem. Isso vai contar para um diagnóstico? Vai. Mas isso não significa que é um diagnóstico igual para todos. Até mesmo essa coisa do nível de ansiedade, né? Assim, os 3 têm essa tendência a ficarem ansiosos. Muito. Essa coisa do como o outro, cada um quer ser visto de uma maneira diferente. É um nível de ansiedade diferente, por exemplo, que nem a gente fala do tipo 6, que é o tipo 6 do medo, a gente vai chegar lá, né? A ansiedade dele está no quê? Está na precaução, está no medo. A ansiedade desses 3 que estão na tríade dos emocionais, e falando especificamente do 3, é isso, assim, como o outro, eu estou sempre muito preocupado com a imagem que eu criei. Dos 3 é o que mais se preocupa com a imagem. E é por isso que a gente fica vou falando de autoconhecimento, tal. Por quê? Porque quando eu entendo que essa é uma armadilha, por exemplo, falando dos pecados capitais, o pecado capital do 3 é o quê? É a vaidade. Já nascemos com um tipo, ou durante nossas convivências é possível alterar o tipo, ou sempre iremos ter a característica principal. Olha, o que nós aprendemos, né, no Enneagrama é que assim, nós já nascemos com o tipo. E não é culpa de papai e de mamãe. Claro, algo na primeira infância vai startar. E pode não ser algo real, tá? Pode ser só como aquela criança reagiu. Mas já chega aqui com tipo sim. Que a gente também trabalha muito com constelação familiar, a gente abre o campo de constelação, vem de maneira muito clara o porquê que você escolheu ter esta personalidade dentro daquele clã, dentro daquela família a qual você pertence. Eu costumo brincar, eu sou família, né? Eu sou uma nova, então, assim, e aí quando a gente nasce num lugar onde eu claramente aquela do calma, deixa disso, não vamos discutir, respira. Então, tem sempre um porquê. Quando a gente vai abrindo, né, as ferramentas e os vários campos, né, Cláudia? A gente entendendo.
E a gente tem, é legal ressaltar que dentro dessa primeira infância, por isso que eles são diferentes, né? O nível de consciência, porque depende muito do clã, né? Da família, depende do que startou, dos traumas que aconteceram nessa primeira infância. Porque nós não somos um. Então, assim, quando a gente fala nessa pergunta que foi feita, quando a gente fala de enneagrama ou a astrologia, ou o Reich, que fala sobre o corpo, tudo isso são caminhos para que a gente possa saber para onde essa pessoa caminhou. Mas não existe um estereótipo pronto para isso, né? É difícil muito assim para a medicina ocidental entender que a individualidade de cada um. Porque normalmente a medicina ocidental, a gente está acostumado, tô com dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça. Mesmo. Tô com dor no pé, para dor no pé. É um padrão que se segue. Na medicina chinesa é totalmente diferente. Então, são únicos, né? Então, por exemplo, a gente está comentando aqui sobre as emoções, o tipo 3, que deixa um pouco essa emoção de lado, não quero sentir, normalmente eles vão ter dois tipos eles vão startar aí, né? Dois tipos de patologias. Então, eles podem ter problemas cardíacos, pressão altíssima, e também porque não quer acessar o coração, o cardíaco, né? Então, eles podem apresentar muitas coisas direcionadas à circulação sanguínea, ao coração. E também, por falta de consciência, eu tenho que chegar na meta, não importa, eu deixo a família de lado, esse CEO que a Shirley falou lá em cima, e de repente ele não viu o que as pessoas que estavam ao lado dele, essa solidão pode causar uma diabetes, né? Porque a falta doçura na vida, ele só pensou no trabalho. Então, voltando a dizer, não é via de regra, porque outras emoções, outros tipos também podem ter essas anomalias. Claro que assim, então voltando àquela pergunta, nós temos com o tipo, sim. Algumas características do tipo podem ser reforçadas ou não, dependendo das experiências que você teve, dependendo do meio cultural onde você é inserido, isso é óbvio, né? Agora, vai nascer um tipo e vai morrer ele sim. Agora, a nossa busca aqui, o nosso trabalho é o quê? É olhar para quais os desafios essa personalidade me traz. E se eu escolhi, a gente aqui acredita muito nisso, nós somos terapeutas holísticas, enfim, a gente acredita muito nisso, que a gente está aqui para sair melhor do que a gente chegou. Se eu escolhi uma determinada personalidade, sem dúvida nenhuma, é para eu trabalhar as sombras dela. Né? Não dá para passar uma vida toda falando assim mesmo e tudo bem. A intenção não é mudar ninguém, ao contrário, é criar consciência quais as armadilhas mesmo, que o meu tipo, e o meu tipo é diferente, outro tem a minha armadilha é diferente da sua, falando do 3, é o da vaidade. Se ele não trabalha esse nível de consciência, a gente gosta muito de falar disso, mas se ele não trabalha esse nível de consciência, a vaidade vai tomando conta. Né? Ele vai falando. E ele é muito capaz. Ele é capaz. O 3, quando ele fala, eu vou fazer, ele faz, e faz muito bem feito. Faz muito bem feito, faz rápido, entrega. Agora, o que ele não pode é se perder nas máscaras. Ele vai criando, lembra da história do camaleão? Ele vai criando essas máscaras. E é triste, a gente, às vezes, muitas vezes a gente pega no consultório, né, Cláudia? Tipo, chega assim, totalmente perdido mesmo, porque ele se moldou tanto, ele colocou tantas máscaras, ele assumiu tantos papéis, que ele começa a perder a identidade. Ele não sabe quem ele é, do que gosta,
Porque são os personagens que ele foi montando ao longo da vida. Onde ele planejou aquela minha meta, ou me transformar no que for preciso para eu chegar lá. E ele tem essa característica lá na infância, né, na primeira infância, quando ele começa a querer agradar. Então ele sabe que não estou agradando assim, né, os pais ou as pessoas, os cuidadores. Então, qual é o momento em que eu agrado? Ah, então com esta pessoa eu preciso ser desta forma porque eu agrado esta pessoa dessa forma. Então outro ente da família, eu agrado fazendo carinho, eu agrado contando piada. Então ele vai se moldando esse clã familiar. E com isso ele perde a sua própria identidade, ele não sabe do que ele gosta, como ele gosta, né? Então, o mais importante para o tipo 3 é saber sentir, que é o que ele evita de qualquer forma, né? Eu não sei como eu sinto, se eu gosto de azul, se eu gosto de vermelho. Eu sei que o vermelho nessa situação vai ser bom. Então, é o tal do camaleão. É a busca por essa identidade que ele não buscou sentir, né? Porque ele está sempre, não, eu preciso ser o melhor nisto ou naquilo. E é engraçado, agora falando dessa coisa do coração, o 3, às vezes ele às vezes ele é visto como insensível. Por quê? Porque até na maneira dele demonstrar o amor, o coração, está focado no material. No material. Eu atendi um 3, que foi engraçado. Ele falou assim, não, porque minha mãe queria jogar todos os quadros dela fora. Eu peguei e levei tudo para casa. Sabe, quadro. A mãe pintou várias coisas, não queria mais, queria jogar fora. Não, ele guardou aquilo tudo. Ele o 3 tem que ficar atento a isso. Ele coloca o amor dele sempre nas coisas. Então, assim, aquele quadro que a mãe queria jogar fora, ele levou para o apartamento e guardou. E guarda aquilo com, sabe, como uma relíquia. Porque ele tem a tendência a colocar o amor dele nas coisas, no material. Exato. Né? E demonstrar, dar o presente, ajudar com o financeiro, dar algo. Isso é afeto para ele. Né? E nem sempre quem está recebendo está entendendo. Também tem isso, né? Que às vezes ele é tão focado no ter que ele esquece do ser. E isso é muita dor. E é uma dor que daí ele não quer acessar, aí ele não quer olhar. E com isso ele vai caminhando e não enxerga mais nada. E também não enxerga ninguém, né? Tem isso. Vai que nem um trator, assim. Não, meta. Né? Um workaholic. É isso. É isso. Já deu nosso tempo, legal papo. Gratidão a todos vocês que ficaram aqui conosco. Semana que vem tem live às 6h30 de novo. Estou viajando. Obrigada. E aí a gente vai falar ainda na energia dos emocionais, a gente vai para o tipo 4, né, Cláudia? Nós vamos falar sobre o tipo 4, ainda dos emocionais. Apesar do 3 não querer muitas emoções, a gente fala aí do tipo 4 na semana que vem. A gente alterou o horário para 6h30, porque nossa amiga viajante está precisando desse tempo, tá bom? Obrigada, querida. Obrigada, grande. Fechando aqui.